Olá pessoal, sou eu, professora Débora Rico, aqui do Rico Domingues Concursos. Vamos para mais uma dica para o concurso do INSS, agora com banca contratada, a Fundação Carlos Chagas. Então vamos lá, firme nos estudos, hein pessoal? A dica do dia hoje é Direito Administrativo com Constitucional. Vamos falar acerca do regime especial de Previdência Social. Cuidado, não podemos confundir com o regime geral. Você que está estudando para o INSS, estuda em Direito Previdenciário o regime geral de Previdência. Eu agora vou dar a dica do regime especial, que vai tratar acerca de como que se aposenta, quais são os requisitos para a aposentadoria do servidor público efetivo, ok? Então vamos lembrar como é que funciona. Para você se aposentar, você como servidor público do INSS, você vai ter que ter 10 anos de serviço público, sendo que 5 no cargo que você vai se aposentar. Isso na aposentadoria voluntária, né, pessoal? Além disso, para se aposentar integralmente tem que ter 60 anos de idade e 35 de contribuição. Tem que ter os dois requisitos em conjunto. Se por acaso você chegou nos 65 anos de idade e ainda não alcançou os 35 de contribuição, você pode se aposentar proporcionalmente ao tempo de contribuição. Então nós temos dois tipos de aposentadoria voluntária: integral, com 60 anos de idade e 35 de contribuição, e proporcional, com 65 anos de idade, proporcional ao tempo de contribuição. Agora, se você é mulher, melhor ainda, como mulher sofre mais, se aposenta mais cedo. Então, para a mulher são 5 a menos na idade e na contribuição, ok? Seja na integral, seja na proporcional. Professor com exclusivo tempo de magistério infantil, fundamental e médio, não entra o superior, também reduz o requisito em 5 anos. E se você é mulher e professora, reduz 5 por ser mulher, mais 5 por ser professora, olha que beleza. Por exemplo, uma mulher para se aposentar integral, basta ter 5 a menos, 55 de idade. Se é professora, 5 a menos ainda, 50 de idade e 25 de contribuição, para uma mulher professora aposentar integralmente. Ok, pessoal? Então vamos lembrar dessa dica que é super importante. Agora, como eu falei, isso aqui se aplica na aposentadoria voluntária do regime especial de previdência. O regime geral, direito previdenciário, aí é diferente. Aí como é que é, Débora? Não sei. Vamos perguntar para o professor Kleber Paganelli, nosso professor agora exclusivo do Rico Domingues Concursos aqui em Florianópolis, em Direito Previdenciário, que manja tudo de Direito Previdenciário. Advogado especialista na área e, além de tudo, super didático. Você acha que Direito Previdenciário é um pouquinho difícil, é um pouquinho esquisito? Depois que você vier para cá e tiver aula com o Kleber, você vai ver que é mega fácil. Então, professor, como é que é o regime geral da Previdência Social? Vamos lá então, professora Débora. Pessoal, no regime geral, temos que ficar atentos porque existem algumas diferenças. Então, primeira coisa, vejamos, nós falamos aqui em aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade. Se vocês observaram nossas outras videoaulas que estão postadas aí no canal da escola no YouTube, nós vimos aquela dica da regra do 4321, que fala dos benefícios da Previdência. E o primeiro deles, o 4, integra as 4 aposentadorias do regime geral. E aqui eu vou tratar de 2 delas para fazer essa comparação com o regime próprio. Nós temos então a aposentadoria por tempo de contribuição e a por idade. O que nós temos que lembrar? Tempo de contribuição, homem, 35 anos. Tempo de contribuição, 35 anos, homem. Mulher, assim como no regime próprio, também reduz em 5 anos, ou seja, mulher, 30 anos de tempo de contribuição. Quanto à idade, 65 anos, homem. Mulher, também reduz em 5 anos, 60 mulher. Então, resumindo, tempo de contribuição, 35 anos, homem, 30 mulher. Idade, 65 anos de idade, homem, 60 mulher. Detalhe importante, pessoal, não há necessidade de acumular requisitos. Nós não precisamos ter 35 anos de idade de tempo de contribuição homem cumulado com 65 anos de idade. Não. Vamos imaginar uma pessoa que já contribuiu 35 anos para a Previdência e esteja hoje, por exemplo, com 55 anos de idade. É possível? Claro que é possível. Vejam, 55 anos de idade, mas ela já atingiu o tempo de contribuição. Pode se aposentar? Pode. Que aposentadoria seria essa? Por tempo de contribuição. Temos um detalhe aqui importante, o fator previdenciário.
esse negócio de que pode se aposentar com uma idade baixa é um pouco relativo. Por quê? Essa idade de 65 anos é uma idade baixa para quem está se aposentando. Isso significa dizer o quê? Que nessa aposentadoria, especificamente por tempo de contribuição, nós vamos aplicar uma regrinha perversa criada que se chama fator previdenciário. É uma fórmula, não nos cabe aqui explicar como é que funciona a fórmula, mas enfim, a ideia é que, aplicando essa fórmula, numa idade de 65 anos, talvez mais ou menos o benefício desse segurado, ele reduz em uns 40%. Então vejam, a pessoa pode sim se aposentar, porque atingiu o tempo, não precisa acumular. Só que aí aplica a regra do fator previdenciário e o valor do benefício da pessoa vai lá embaixo. Mas a questão é, não precisa acumular, é isso que vocês precisam ter claro. Quanto à questão do professor, como é que funciona no regime geral? Igual, também nós temos aqui essa mesma regrinha que vai reduzir para o professor, só que aí é no tempo de contribuição, 5 anos. Aquele que comprova exclusivamente magistério no ensino infantil, fundamental e médio. Também não temos aqui a questão do ensino superior. Professor de ensino superior não se aplica essa regra. Outra regrinha ainda importante, só para finalizarmos a dica, é quanto aos trabalhadores rurais, que exerçam atividade em regime de economia familiar. Então, o trabalhador rural que exerça atividade em regime de economia familiar, aí incluídos, por exemplo, o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal, esse povo todo também reduz em 5 anos, só que aí é na idade. Então, por exemplo, um garimpeiro, um pescador artesanal, o produtor rural, que vive em regime de economia familiar, ao invés de se aposentar com 65 anos, o homem se aposenta com 60, ou seja, 5 anos a menos. Então lembre, o professor para o regime geral reduz em 5 anos no tempo de contribuição. O trabalhador rural, regime de economia familiar, reduz em 5 anos na idade. Ok, pessoal? Essas foram as dicas aqui de direito previdenciário, regime geral, e também aqui em relação ao regime próprio de previdência, que foi explicado aqui pela professora Débora. Agradecemos a todos aí pela participação. Professora Débora, obrigado pela participação nessa dica de hoje. Obrigada, professor Kleber. E assim é o Rico Domingues Concursos, sempre trabalhando pelo seu sucesso. Bons estudos! É isso aí, pessoal. Até mais.